Irmãos e irmãs, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé para nós orarmos e darmos andamento aqui à nossa série intitulada de O Cristão e o Dinheiro. O Cristão e o Dinheiro. Então vamos orar ao Senhor. Pai amado, estamos reunidos diante do Senhor mais um dia para contemplarmos a sua glória e para te rendermos louvor, adoração e honra, porque só o Senhor é digno de todas estas coisas. Que o Senhor, a Deus, dirija o meu coração, que o Senhor, a Deus, fale aos nossos corações nessa manhã, em todos os nossos serviços, seja agora na escola bíblica, seja nos nossos louvores e durante a exposição da sua palavra. Nós pedimos que o Senhor seja glorificado, agora e para sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, podem se assentar. Semana passada nós tivemos o nosso primeiro encontro a respeito desse assunto tão importante, que é a relação do cristão com o dinheiro. A relação do cristão com o dinheiro. E na semana passada nós trabalhamos a seguinte pergunta: ter dinheiro é pecado? Ter dinheiro é pecado? E a nossa resposta, estou aqui resumindo, o material do primeiro encontro foi gravado, em breve vai estar lá no YouTube, e a nossa resposta básica foi: ter dinheiro não é pecado. Pecado é a maneira como eu me relaciono com o dinheiro. Então, acho que essa pergunta foi respondida de uma maneira clara. Ok? Hoje, no nosso segundo dia, e aqui eu estou seguindo as dúvidas que o pastor Marco levantou com vocês, que vieram em formas de perguntas. Então, se na semana passada nós tratamos de responder a pergunta: ter dinheiro é pecado? Hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: a administração financeira de um casal é conjunta ou individual? Em outras palavras, a vida financeira lá em casa é cada um por si, Deus por todos? Ou é uma gestão partilhada? Essa é a pergunta que nós vamos responder. Eu quero já começar dando a resposta assim de imediato. E depois eu vou caminhar explicando o porquê que a resposta é essa. Então, a pergunta: a administração financeira de um casal é conjunta ou individual? Resposta curta, grossa e direta: é conjunta. Ponto final. Já sei que algumas já devem estar pensando, ou alguns já, pastor, mas eu não concordo. Se você é crente, você pode não gostar dessa resposta, mas discordar dela já não é possível, à luz da Escritura. Quero ler com vocês, então, um texto base, um texto bíblico que vai servir como base para essa resposta. A administração financeira de um casal, biblicamente falando, deve acontecer de forma conjunta. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, 24. Gênesis capítulo 2, verso 24. Nós vamos ler o 24 e o 25. Todo mundo conhece esse texto. Todo crente conhece esse texto. Diz assim, Gênesis 2, 24.
Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Pastor, o que isso tem a ver com finanças do casal? Tudo a ver. Primeiro, verso 24, ele nos oferece algumas informações que devem estar, inculcadas aqui na gente. Tem que estar na ponta da língua. Por isso ele conecta com o texto anterior, quando Deus criou Eva e entregou ela a Adão. Por isso, deixa, tem alguns verbos importantes aqui. O primeiro verbo que eu quero destacar para você é o deixa. Isso significa o seguinte: casamento significa emancipação dos pais. Pastor, pode simplificar? Porque eu não sei o que é emancipação. É simples. Casamento pressupõe que a mulher e o homem não viverão mais na barra da saia da mãe nem do pai. É por isso que, biblicamente falando, casamento é emancipação dos pais. Ou seja, não existe casamento à luz da Bíblia sem emancipação dos pais por parte da mulher e do homem. Ou seja, você casou, minha irmã, você casou com um irmão, meu irmão, você casou com uma irmã, a partir de agora, a sua família é o seu cônjuge. Essa é a sua família. Ah, pastor, então você está querendo dizer que eu tenho que abandonar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus primos, eu tenho que virar as costas, não posso conversar, não posso visitar, não posso conviver? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eles continuam sendo a sua família. Mas uma das maiores causas de divórcio no Brasil e no mundo é devido à dependência emocional, financeira e várias outras dos pais após o casamento. Então, importante nós entendermos, casamento, biblicamente falando, é emancipação dos pais. Ok? Então, por isso, deixa. Certo? Segunda informação importante aí, deixa quem? O homem e a mulher. Aqui tem duas informações importantes. Primeiro, casamento não é para menino, não é para criança. E eu não estou falando de idade não, tá? Porque tem gente que tem 40 anos ainda é criança. Casamento é emancipação dos pais, é para homem e mulher. E aí eu já dou uma dica aqui para os pais, a responsabilidade dos pais em criar homens e mulheres. Tem famílias que os filhos já estão com 20, 30 anos, são meninos ainda, porque os pais não deixam eles crescerem. Não, menino, não faz isso, não vai, não faz, não pode, não toca, não come, não sai, não vai. Só cercando, só cercando, só cercando, só cercando. O menino ou a menina não dá conta, não cresce, não amadurece. Aí está com 40 anos, está ainda tomando danoninho. Né? Outro ponto aqui do homem e mulher. Casamento é a emancipação dos pais, é para homem e mulheres. Terceiro, segundo ponto, né, do homem e mulher aqui. Casamento é heterossexual. Na Bíblia, casamento é a... Está amarrado. Na Bíblia, voltando aqui, depois dessa manifestação, na Bíblia, casamento é entre um homem e uma mulher. De tal maneira que
relação entre dois homens ou duas mulheres pode ser chamado de relacionamento, mas casamento não. À luz da Escritura, não. Próximo passo que o texto nos diz aí. O primeiro verbo deixa, o segundo verbo se une. Então, casamento pressupõe união entre o homem e a mulher. Ok? E o terceiro verbo aí é tornar-se. Vir a ser. Então, o casamento, à luz da Bíblia, é emancipação dos pais, é entre um homem e uma mulher, nunca entre dois homens ou duas mulheres. Terceiro, casamento, à luz da Bíblia, é uma união de um homem e de uma mulher. E casamento, à luz da Bíblia, é quando um homem e uma mulher se tornam uma só carne. Pronto. Esse texto nos dá base para a resposta que eu dei para a pergunta se gestão financeira deve ser conjunta ou individual. É conjunta, por quê? A Bíblia não diz que os dois são um? Então é uma contradição em termos eu dizer que a vida do lar, incluindo não apenas as finanças, mas todas as coisas, é individual. Porque casamento não é individual. Casamento é a união de duas pessoas que se tornam uma pessoa. Ok? Esse texto dá uma base. E o verso 25, eu fiz questão de lê-lo porque ele tem algo importantíssimo e talvez até mais profundo do que o verso 24. Ele diz: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Pastor, Adão e Eva foram criados peladões. E eles viviam peladões assim em geral. Está dizendo aqui que os dois, homem e mulher, estavam nus. Só que essa nudez aqui não tem muito a ver, tem a ver também com estar sem roupa. Mas essa nudez aqui, essa palavra também significa intimidade. O que esse texto está dizendo é que Adão e Eva estavam sem roupas e eles não se envergonhavam. Sabe por quê? Porque a relação entre eles era a relação mais íntima que um ser humano pode experimentar. Biblicamente falando, a relação mais íntima que um homem e uma mulher pode experimentar é no casamento. E eu não estou falando de intimidade sexual. Eu estou falando de segredos. Não existe segredo. Entre Adão e Eva não existia segredo. Adão sabia o quanto que Eva ganhava. E Eva sabia o quanto que Adão ganhava. Adão não comprava coisas na internet sem contar para Eva, ela só ficava sabendo quando chegava. A Eva também não fazia isso. Havia uma intimidade tão grande entre esse casal que é como se o livro da vida de cada um estivesse aberto 24 horas por dia. Qualquer coisa a respeito da Eva, o Adão sabia. Qualquer coisa a respeito do Adão, a Eva sabia. Ah, pastor, lá em casa não é assim não. Eu sei que não é. E mais adiante eu vou falar por que eu sei que não é. Mas vamos voltar então ali a essas questões, porque eu quero avançar um pouquinho nessa questão da administração financeira do casal. Existem, legalmente falando, 3 regimes matrimoniais. 3. Ih, pastor, você está falando difícil, eu não entendo nada, não sei o que é regime matrimonial. Regime matrimonial, quando você vai lá no cartório casar, você diz lá, o casal diz, olha, qual vai ser o regime matrimonial? Qual vai ser o regime de compartilhamento dos bens? Então, existem basicamente 3. O primeiro é a comunhão parcial de bens. Quem casa com comunhão parcial de bens, isso significa o seguinte: o que você tinha antes de casar, permanece sendo só seu. Mas depois que você casou, tudo que você adquirir depois do casamento é dos dois.
Essa é a comunhão parcial de bens. Primeiro regime. O segundo regime é a comunhão universal dos bens. Aí é o seguinte: tudo que você já tem antes de casar e tudo que você adquiriu depois de casar pertence aos dois. Essa é a comunhão universal de bens. E aí o terceiro, regime é a separação total dos bens. Ou seja, o que eu tinha antes do casamento continua sendo só meu, e o que eu comprar depois do casamento ou adquirir também continua sendo só meu. Então, casei com a Bárbara. Se eu tivesse casado em regime de separação total de bens, a Bárbara não seria dona de nada que eu tenho. O carro que está no meu nome, ela não tem direito. A casa que está no meu nome, ela não tem direito. E eu posso, a qualquer momento, se um dia, usando aqui um exemplo, houver separação, se a Bárbara não tiver adquirido nada, ela, infelizmente, vai sair sem nada. Quem aqui lembra qual que é o regime matrimonial? Quem? Peraí, levanta a mão mais alto para eu ver. Aqui, ó, 1, 2, 3, você sabe, ainda bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a Ana aqui, 7 com o Felipe. Ok. Que bom que você sabe, eu achei que a gente ia ter uma surpresa aqui. Irmãos, a separação total de bens e a comunhão parcial de bens não é compatível com a doutrina bíblica. Não é. E por quê que esse regime não é compatível com a doutrina bíblica? Porque marido e mulher se tornam uma só carne, fisicamente, corpo, bens materiais, etc., e espiritualmente, que tem a ver com a relação que nós falamos de aliança. Casamento é uma aliança entre duas partes. Então, do ponto de vista espiritual, o casamento é uma aliança. Mas do ponto de vista de união física entre homem e mulher, o corpo de um do outro se pertence. O apóstolo Paulo trabalha isso em Corinto, nas suas cartas a Corinto, primeira carta, onde ele diz que para o marido e para a mulher, o corpo da mulher não pertence mais à mulher, mas ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. E Paulo utiliza exatamente o texto de Gênesis para embasar esse argumento. Então, a questão da separação material, essa questão de gestão financeira do casal de maneira individual, ela basicamente é incoerente com a Escritura. Porque, peraí, eu estou casado, eu estou unido matrimonialmente, estou unido legalmente, estou unido espiritualmente, mas eu estou separado das coisas materiais? Não faz sentido. É incoerente. E eu vou te dizer por que isso é não apenas incoerente, mas é destrutivo. Se você, meu irmão ou minha irmã, você está conduzindo o seu relacionamento dessa forma, eu te suplico, eu rogo a ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que você elimine essa situação da sua relação, porque isso é danoso. Quais são os problemas, por exemplo, de uma vida financeira separada? Primeiro, viola a doutrina de uma só carne e a relação de aliança entre as partes. Primeiro, uma gestão financeira separada já quebra o mandamento bíblico de uma só carne. Pronto. Segundo, produz um ambiente extremo de desconfiança. Extremo de desconfiança. Terceiro, uma vez que o ambiente de desconfiança já está ocorrendo, acontece o quê? Instabilidade e insegurança no relacionamento. Ou seja, a pessoa fica pensando assim: fulano não me conta quanto que ele ganha. Eu também não conto para ele quanto que ele ganha. Ele paga as contas dele, eu pago as minhas, a gente vai vivendo assim. Mas é que se a qualquer momento esse casamento acabar? Então, o ambiente, primeiro problema da vida financeira separada, ela viola a doutrina bíblica. Segundo, ela produz desconfiança, e o ambiente de desconfiança produz instabilidade e insegurança no relacionamento.
Quarto problema. Revela uma atitude de egoísmo e autossuficiência, individualista e materialista. Quero fazer o que eu quero com o que é meu. E aqui a gente já tem o primeiro contato com o pecado. Casais que escondem uns dos outros o quanto que ganham. Casais que têm que comprar as coisas escondido, que o outro só descobre depois que comprou. Casais que começam a ter problemas financeiros e aí só vai se descobrir depois que a coisa já pegou fogo, o nome está sujo e tudo já está dando errado. São casais egoístas, autossuficientes, individualistas, materialistas. E sabe o que é interessante nisso? Que todas essas questões são diagnósticos do coração e não do bolso. Sabe por que casais estão vivendo a vida financeira de maneira individualizada? Não é por causa do dinheiro. Como nós falamos no primeiro encontro, o problema não é ter dinheiro. O problema é o meu coração. Então, desconfiança, instabilidade, egoísmo, individualismo, tudo isso é um diagnóstico do coração do casal, não é um diagnóstico do bolso do casal. Porque egoísmo, individualismo, avareza, que inclusive é chamada na Bíblia de idolatria, falta de empatia e amor ao próximo. Pastor, eu não sabia que eu cuidar das minhas finanças e não abrir para minha esposa, ou eu não abrir para o meu esposo quanto que eu ganho, eu não sabia que isso aí era uma falta de amor ao próximo. É. Ué, por quê? Se você casou com essa pessoa, você é uma só carne com ela, a Bíblia diz que vocês deveriam estar nus diante diante do outro, ou seja, totalmente transparente. E aí você está querendo viver uma vida individualista? O que é meu, o que é seu? Diagnósticos do coração. E esses diagnósticos do coração, eles revelam o pecado que está agindo em nós. Ou seja, não quero dar satisfação para ninguém sobre o que faço com o meu dinheiro. Se você quiser viver assim, não case. Ah, pastor, eu não sou obrigado a dar explicação para ninguém, para a igreja, a respeito de nada da minha vida. Cuidado. Então você não deve estar numa igreja. Porque a partir do momento que você foi convertido, Deus te salvou e te colocou na igreja, que é a comunhão dos santos. Portanto, você deve explicação ao corpo. Se você casou com alguém, você deve explicação a essa pessoa, sim. Porque se você deve explicação ao corpo de Cristo, porque você é um com Ele, você está unido a Cristo, você também está unido a seu cônjuge. Logo, você deve explicação para ele, sim. Deve. Ah, pastor, mas eu sou difícil. Eu não dou explicação para ninguém. Arrependa. Arrependa. Não quero dar explicação para o outro sobre o que eu faço com o meu dinheiro. Arrependa. Tenho medo, pastor, de compartilhar com o outro as minhas finanças e o outro abusar dessa situação. E acontece. A esposa ganha mais que o marido às vezes ganha menos, pega todo o dinheiro da esposa, investe mal, e aí tá certo. Aí isso gera o quê? Um ambiente de insegurança na irmã, ué. Porque ela vai falar assim, cara, eu vou pegar meu dinheiro, vou colocar para esse traste construir a vida dele, o sonho dele, o reino dele. E aqui serve para mim, para vocês homens que estão aqui, e meninos que um dia serão homens, assim eu espero. O nosso dinheiro, seja meu, seja da minha esposa, é nosso. Nós somos mordomos dele. Eu posso pegar
o dinheiro da minha esposa, se eu tiver melhor habilidade financeira para lidar com as finanças, posso. Mas você pode fazer isso, sabe desde quando? Desde que você invista no reino de Deus. A maior dificuldade que as irmãs têm de se sujeitar aos seus maridos, sabe o que é? É porque elas oram para os seus maridos e descobrem que eles estão fazendo tudo para construir o reino deles. Eles são egoístas. O salário eles usam para construir o reino deles. Tudo que eles ganham, tudo que eles têm é usado para construir o reino deles. E aí a irmã olha e fala assim, pelo amor de Deus, como que eu vou me sujeitar a um homem desse? O homem está vivendo para ele, só para ele, para a glória dele, para o reino dele. E pode acontecer com as irmãs também. Tem irmãs que quer pegar o dinheiro do irmão e fala, me dá aqui. Você não vai gastar isso com aquelas. Quando o negócio chega nesse nível, irmãos, é triste. É brincadeira, mas é triste. Para que deixar chegar a relação de uma maneira dessa? Uns começam a xingar os outros. Começa a perseguir. Quer senha do telefone. Não tem problema ter senha do telefone. Eu não tenho problema com isso. Lá em casa, a Bárbara, a gente não tem problema com isso. Ela sabe a minha senha do banco, sabe a senha do telefone, sabe tudo. Se você não quer meu irmão, se você não quer que a sua esposa desconfie de você, fala para ela a senha. E fica sabendo que isso vai ser melhor para você do que para ela. Sabe por quê? Porque quando você tiver um pezinho e quiser fazer coisa errada, você vai pensar assim, mas ela tem a senha. Entende? Como eu disse, são diagnósticos do coração. Eu quero me unir com você matrimonialmente. Eu quero ter os bônus de uma relação a dois. Quero ter sexo, prazer, diversão. Mas eu quero que áreas da minha vida, como as finanças, não sejam compartilhadas. Ué, que uma carne é essa? Quando eu penso assim, eu estou sendo o pastor que cuida bem das ovelhas, só para depois aproveitar da lã que elas produzem. Infelizmente, tem relações, tem casais, e eu sei que tem, irmãos. Eu sei, não é por revelação, não é por nada, é porque eu sei que tem. Eu sei que tem casais que vivem assim. Eles quebram o pau dentro de casa. Ninguém fala, ninguém conta as finanças, cada um está vivendo por si, um está quebrado, já está desesperado, mas não tem coragem de falar com o outro, entendeu? E o bicho vai pegando, só que é o seguinte, eles continuam transando, eles continuam se alegrando, entende? Eles querem o bônus da relação, mas eles não querem o ônus. E a relação matrimonial tem o ônus. Tem. Tem o bônus? Tem, mas tem o ônus. E um dos ônus é que agora a sua vida não é mais, não pertence só a você. Agora você não tem mais segredos com essa pessoa. Não pode ser assim. E aí, tendo dito isso, é a realidade, não é? Não precisa nem falar, eu sei que é. Vamos a alguns conselhos práticos, então, se essa é a realidade lá na sua casa. Conselhos práticos para uma vida de gestão familiar, financeira, juntos. Conjunto. Primeiro, eu acredito que é o mais importante de todos. Se você está vivendo assim, primeiro conselho prático para você: arrependa e confesse os pecados mutuamente. Ou seja, estabeleça na sua casa, dentro da sua família, o ambiente propício para que pais, filhos, esposas e maridos possam estar nus, transparentes, completamente, como água clara, como copo de cristal. Estabeleça um ambiente onde
a clareza e a verdade e os pecados podem ser compartilhados e confessados. Então, primeiro, se você está vivendo uma gestão financeira familiar individualizada, arrependa-se e confesse o seu pecado. Porque o seu coração só está pensando em você mesmo. E isso é pecado. 2, mantenha um diálogo constante. Já vimos que é necessário fazer alguns ajustes, correto? Mas esses ajustes não são fáceis de fazer. Se não houver transparência e diálogo constante, vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Se tem uma coisa que destrói relacionamento, é o diálogo. É a falta dele, bem como também a não coerência dele. Mulher tem uma forma de entender as coisas. Homem tem uma forma diferente. Por isso que é o diálogo. O diálogo é entender o seguinte, olha, você ganha quanto? Ganho 1.000. Aí você, eu ganho 1.000 também. Tá bom, a partir de agora nós temos 2.000. Nós não temos 1.000 seu e 1.000 meu, nós temos 2.000. Dialogue sobre sonhos. Olha, eu tenho um sonho da gente ter uma casa melhor. Eu tenho um sonho da gente comprar um carro. Você acha que se nós dois nos unirmos em busca desse sonho, que é nosso e não meu, é viável? Tu começa a dialogar. Tem casais que não falam sobre os sonhos um do outro. Tem casal que está fazendo poupança, porque um dia está doidinho para comprar uma casa top e abandonar o outro. O dia que eu tiver o dinheirinho, eu estou guardando aqui, ó. O dia que tiver, eu pico o pé nessa miserável, e vou viver minha vida. De que vale o homem ganhar a vida inteira, o mundo inteiro e perder sua alma? Hã? Então, arrependa-se, confesse seus pecados, mantenha um diálogo constante. Terceiro, trabalhe juntos. Trabalhe juntos. Lembra que a Bíblia diz que vocês não são 2 pessoas mais, vocês são uma pessoa, uma só carne. Melhor dizendo, são 2 pessoas em uma só carne. Até porque uma só carne não significa concordar em todas as coisas. Você continua sendo você, o seu marido continua sendo você, ou a sua esposa continua, melhor dizendo, né? Você esposa continua sendo você mesma, você, marido, continua sendo você mesmo, mas fato é que vocês são uma só carne. Então, pode 2 andarem juntos se não estiver em comum acordo? É impossível. O fulano quer porque quer comprar a televisão nova agora. Mas a esposa dele fala, não é a hora, porque financeiramente falando, nós vamos nos endividar. Aí, quando ela assusta, chegou a televisão. Chegou a televisão lá em casa. Vocês estão rindo, né? Trabalhe juntos. Mude na sua mente o pronome eu para o nosso. Eu, meu, melhor dizendo, né, o pronome possessivo meu para nosso. Olha, meu amor, de hoje em diante, meu bem, de hoje em diante, nós precisamos mudar essa realidade. Não é mais meu e não é mais seu, tem que ser nosso, porque senão nós vamos cada vez mais naufragar. 4, seja transparente um com o outro sobre salário, situação financeira, desejos de compra e etc. Você está escondendo por quê? Estou entendendo? Ah, pastor, é porque você não sabe o marido que eu tenho.
Você não sabe a esposa que eu tenho. Repreende ele em nome de Jesus. Ou repreende ela em nome de Jesus. Chega para ele ou para ela e fala assim: olha, a maneira como você está conduzindo as coisas nessa área, ela é antibíblica, portanto você precisa se arrepender. Dê base bíblica para ele. Pega os textos e mostre para ele. Se ele é crente mesmo, Deus vai ministrar no coração dele, ele vai sujeitar aquela palavra. Aí é nessa hora que a gente, né, infelizmente, a gente começa a pensar, né? Se eu tivesse casado com um homem crente, mas eu achei que ia converter ele. 5. Segura na cadeira essa aí, viu? Calma, estamos acabando. Unifique contas para que ambos tenham acesso. Isso vai eliminar qualquer ambiente de desconfiança. Qualquer ambiente de desconfiança. Se você for lá e fizer uma conta conjunta, onde ambos têm acesso, você já deu uma paulada na desconfiança. A desconfiança já não tem mais espaço ali. Ah, pastor, mas isso é difícil. Tudo bem, tem a conta individualizada, mas cada um tem a senha da conta do outro. Simples. A Bárbara às vezes só me pergunta: tem dinheiro no cartão? Eu falo: tem. Às vezes ela fica mais com o meu cartão do que eu mesmo. E não tem problema. Porque eu preciso confiar nela. Eu sei que ela não vai chegar lá e vai voltar para casa com 50 sacolas, gastou 10 mil reais no shopping. Agora, tem maridos que não conseguem deixar o cartão, porque sabe que a irmã vai lá e vai voltar igual a Britney Spears. Não tem jeito. Então, elimine o ambiente de desconfiança, irmãos. Elimine. E ter uma conta conjunta, ou ambos saberem da senha, enfim, quando que recebe, que dia que cai seu salário. Foi promovido? Conta. Nossa, foi promovido na empresa, vou ganhar mais, mas não vou falar para minha esposa, não. Porque senão ela vai achar que eu estou ganhando muito bem. E ela vai querer saber quanto que aumentou meu salário. Bobagem isso. 6. Estabeleça critérios para gastos e despesas da família. Se você não sabe quanto você ganha, e se você não sabe quanto você gasta, a qualquer momento seu nome vai para o SPC. Te garanto. Eu garanto para você. Se você não sabe qual é o custo de vida da sua família e o quanto de receita vocês têm, cedo ou tarde vocês vão ter problema no casamento por causa das finanças. E 7, estabeleça uma vida financeira a 2, sempre de joelhos diante de Deus. Todos esses conselhos práticos, irmãos, nada mais são do que alinhar a vida do casal à palavra de Deus. Falei aqui 7 conselhos, mas eles se resumem em 1. Casais, alinhem, famílias, alinhem a vida financeira de vocês à luz da palavra de Deus. Simples. Benzinho, a partir de hoje, nós precisamos alinhar a nossa vida financeira à palavra de Deus. E a partir daí, você vai percebendo que as coisas fluem, e isso vai servir para você mesmo como testemunho de que vale a pena alinhar todas as áreas da nossa vida à palavra de Deus. Então, esses são os meus conselhos. Nós usamos um texto base, né? Gênesis 2, 24 a 25. Mas também nós podemos ler Mateus 19, de 5 a 6, onde Jesus afirma a mesma coisa, que homem e mulher se tornam uma só carne. E nós podemos também, né, eu quero encerrar aqui a leitura de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22 até o 29, e aí eu encerro. Amém? Diz assim: as mulheres
sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não precisa nem falar aqui que submissão não é ser capacho, né? Não é ser humilhada, não é nada disso. Submissão aqui é o seguinte, o gerente e o subgerente, entendeu? Os dois trabalham em prol do mesmo resultado. A diferença é que um exerce um papel, o outro exerce outro. Mas não tem diferença nenhuma entre eles. Correto? É a mesma coisa a diferença do pastor presidente e o vice-presidente. Primeira secretária, segunda secretária. Não tem diferença. Então, vale lembrar que ser submisso, para você, marido aí, não é a sua esposa fazer o que você bem entende, o que você manda. Mentira, isso não é verdade biblicamente. Você não é um imperador da sua casa. Você não é o déspota. Você não é o dono. Você não é o patrão da sua casa. Pelo contrário, você é o Cristo na sua casa. Porque a esposa é a igreja da sua casa. 24. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por que Jesus morreu pela igreja? Para apresentar a igreja para ele mesmo. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí o que ele diz no 28? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Cristo amou a igreja como se a igreja fosse o próprio corpo dele. O marido ama a esposa como a esposa, que é, na verdade, o próprio corpo. Quem ama a esposa, toma essa aí agora, irmãos. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ah, meu irmão, agora essa é pesada para nós. Porque se você não exerce o papel de Cristo na sua casa, você está odiando a você mesmo. Você está colocando fogo sobre você mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Se você não exerce o seu papel, meu irmão e minha irmã, dentro de casa, se vocês quiserem continuar vivendo a vida individualizada da maneira que vocês estão vivendo, vocês estão contra a palavra de Deus. Vocês estão em pecado e cedo ou tarde serão disciplinados por causa disso. Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça para que tudo isso que nós falamos e que iremos falar possa ser de fato implementado nos nossos corações e nos nossos lares de hoje em diante. Vamos orar? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você estiver aí doidinho para fazer uma pergunta, disso que a gente está falando, semana passada, essa semana hoje também, anote as suas perguntas e se você puder ir me enviando ali no privado, no WhatsApp, pastor, fiquei com dúvida naquilo ali que você falou, manda para mim que os temas são bem amplos, então o tempo é curto, então nós vamos ter um momento para a gente tirar aqui para esclarecer as perguntas, né? E também eu pretendo que nós tenhamos um tempo aqui prático, onde talvez a gente pode mostrar aqui alguns materiais, alguns aplicativos, algumas coisas que podem ser utilizadas para a gestão financeira da família, ok? Vamos orar ao Senhor? Pai amado, eu quero te agradecer e te engrandecer por este momento, que o Senhor, ó Deus, possa nos capacitar e nos dar a graça, Senhor, por favor, meu Deus, de aplicarmos todas essas coisas às nossas vidas. Ó Deus, tira do nosso meio todo coração egoísta, avarento, individualista. Nos ajude, Senhor. E pelo seu Espírito, produza em nós, ó Deus, arrependimento de pecados. E nos ajude, Senhor, a nos alinharmos à sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.